Amém? Evangelho de Lucas no capítulo 2. Todo mundo achou? Graças a Deus. Vamos ler então. Verso 1 em diante. Nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, conforme toda a população do império... Não, desculpa, irmãos. Vamos de novo. Errei. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino ainda era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Também José saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Graças a Deus. Amém, irmãos? Como você sabe, nós estamos vendo o relato de Lucas a respeito do anúncio e do nascimento de Jesus Cristo, né? Tudo que Lucas tem a nos dizer a respeito desses acontecimentos, irmãos. E o que salta aos nossos olhos aqui, na verdade, é a simplicidade dos acontecimentos, dos fatos. Amém, irmãos? O Filho de Deus estava assumindo aqui forma humana, né? Mas em condições precárias, em condições de vulnerabilidade, de dificuldade. Amém? O Filho de Deus estava vindo ao mundo através de um casal simples, irmãos, né? Assumindo forma humana com circunstâncias complexas, difíceis. Amém? Como a da viagem aqui de José e Maria, que descreve, né? Eles têm que viajar a Belém para o recenseamento. Amém, irmãos? Mas Lucas faz questão de ressaltar essa simplicidade, irmãos, inclusive nas dificuldades, porque ele está falando de um rei, de um Deus menino, que está vindo aos homens. Mas não só para os homens, irmãos, de riqueza, não só para os homens de status, não só para os príncipes. Este rei está vindo também para os simples. Está vindo para os humildes, para aqueles que não têm muito a oferecer. Amém? Este Deus menino, irmãos, que já existia desde a eternidade, como nós sabemos, ele está entrando no nosso tempo, irmãos, para fazer parte daquilo que nós somos, carne e osso, amém? E para encarar as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, para passar por tentações como nós passamos, amém, irmãos? Então, você percebe aqui, irmãos, que tudo que Lucas está nos relatando aqui, irmãos, nos aponta para a simplicidade do Deus menino, amém? Esse decreto aqui, irmãos, você percebeu que no texto que nós lemos, já no verso 1, nos dá algumas informações históricas a respeito do nascimento de Jesus, amém, irmãos? Coisas que, eu não vou me ater a isso, mas nós poderíamos nos ater, irmãos, para que você possa verificar com a autenticidade a respeito das datas do nascimento de Jesus, a respeito do que acontecia na história, na humanidade, amém, irmãos? Que não necessariamente tem a ver com a questão espiritual daquilo que nós vamos falar, mas que você pode comprovar, Jesus Cristo esteve neste lugar, amém? Então Lucas nos dá esses relatos, mas esse decreto aqui, irmãos, que a Bíblia nos informa, ele visava basicamente, irmãos, contar o povo, amém? O Império Romano chamou todas as pessoas à sua cidade natal para que eles pudessem contar o número de pessoas que ali vivia. E essa contagem tinha algo bem simples, irmãos, por trás dela. Eles queriam tributar impostos. Amém? Então eles chamavam as suas pessoas aos seus lugares, amém? Todos deveriam voltar à sua cidade natal para prestar contas, amém? José e Maria passaram pelo mesmo processo, amém, irmãos? Então, eu não sei aqui, irmãos, sem perceberem talvez, as autoridades elas estão sendo usadas por Deus, elas foram usadas por Deus, irmãos, nesse processo aqui do nascimento de Jesus, para o cumprimento das profecias.
Amém, irmãos? Você sabe porque a gente já falou aqui a respeito do nascimento de Jesus, irmãos, lendo o livro de Mateus, e uma coisa que eu sempre deixei bem claro para vocês é que Mateus fazia questão de dizer, para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Amém? Quem lembra disso? E então ele apontava, ele fazia a citação de uma profecia. Mesmo que Lucas não faça essa citação aqui, irmãos, ele nos informa algo que já se esperava. O Messias deveria vir da cidade de Davi, chamada Belém. Amém? Então, mesmo sem perceberem aqui, irmãos, as autoridades estão sendo usadas por Deus para o cumprimento de uma promessa. Amém? Qual promessa, irmãos? Marque aí, Lucas, e vá comigo para Miqueias, no capítulo 5. Amém? Miqueias 5. Vamos ler o verso 2. Amém? Diz assim: mas você, ó Belém, Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Amém? Então, irmãos, se esperava que o Messias viesse da casa de Davi, amém? E da cidade de Davi, da cidade natal de Davi, que era Belém. Amém, irmãos? Belém era uma pequena cidade, uma pequena aldeia, irmãos. E o Senhor fez questão de levantar o Salvador de um pequeno lugar, de um lugar humilde. Amém? Belém, então, era uma pequena aldeia da Judéia, irmãos. Ficava a cerca de 8 quilômetros de Jerusalém. Não tinha muita relevância no cenário, tanto de Israel como para o Império Romano, não tinha muita relevância. Amém? Mas o descendente de Davi, irmãos, José, partiu com a sua esposa Maria para este lugar, porque ele tinha que se alistar. Amém, irmãos? Ficou claro o motivo dessa viagem? Amém? Então, agora vamos focar nos acontecimentos. Amém? Porque, irmãos, esse relato de Lucas aqui, ele foca em algumas das dificuldades que envolveram o nascimento, esse contexto do nascimento de Jesus, e isso nos ensina algumas coisas. Amém, irmãos? Jesus teve que encarar desde a sua nascença, ele teve que encarar problemas, dificuldades, e desde o início, irmãos, ele estava tendo empatia para conosco, se colocando no nosso lugar desde o nascimento. Amém? Vamos ao texto de novo, então, irmãos. Primeira coisa que eu quero que você entenda comigo aqui, que vamos analisar, vamos conversar. A primeira dificuldade que eles encaram aqui, irmãos, é a viagem. Amém? Existe uma viagem aqui que era necessário ser feita. Agora imagine, irmãos, esse casal aqui, eles estavam carregando, né? Maria estava carregando no seu ventre um menino, irmãos, que não era um menino qualquer. Amém? Pense comigo, irmãos, você, como pai, como mãe, você já encara o nascimento do seu filho, a criação do seu filho com cuidado, né, com zelo, com responsabilidade, porque você o ama, você quer o bem da criança, você quer que ela cresça com saúde. Imagina agora, irmão, se coloque nessa situação. Eles estavam criando uma criança, irmãos, que não era apenas deles. Pertencia ao Senhor, mas pertencia ao Senhor de um jeito todo diferente, de um jeito especial. E a Bíblia ainda nos diz, irmãos, que Maria estava em seus últimos dias de gestação. José foi convocado para a sua cidade natal, irmãos, quando ela estava num período, irmãos, próximo ao nascimento, próximo ao parto. Amém? Os deslocamentos naquela época não eram tão simples como são hoje. Amém? Hoje você pega o seu carro, mesmo que você estivesse numa gravidez, você consegue ir a alguns lugares. Amém? Você consegue fazer uma pequena viagem, se for necessário. Você consegue ir até uma outra cidade próxima, se for necessário. Você consegue sair para jantar, para almoçar, para fazer qualquer coisa. Por quê? Você tem a comodidade de um carro, por exemplo, de um táxi, de um Uber, sei lá, qualquer coisa. Mas, irmãos, naquela época não tinha essa facilidade, não tinha estradas direito. Amém? Os meios de locomoção eram complexos, né? Eram cavalos, eram jumentos, eram camelos, enfim, seja lá o que for o que eles usaram aqui, irmãos, o deslocamento não seria algo tão simples. Amém? E a possibilidade do parto acontecer durante a viagem era grande, irmãos. Porque, como eu disse, Maria estava nos seus últimos dias. Amém? Então, pense numa coisa, irmãos. Com certeza, a possibilidade de o parto acontecer durante a viagem foi algo que pesou no coração deles.
Pesou no coração de José e Maria. Pense, irmãos, sair de casa com aquele menino, né, que sobre ele existia uma responsabilidade muito grande, algo que eles não compreendiam completamente, amém? Mesmo que o anjo tenha se manifestado a eles, mesmo que o anjo tenha dito a eles a procedência daquele menino, o destino daquele menino, não era algo complexo, não era algo fácil de assimilar, irmãos. Eles foram entendendo com o tempo, eles foram sendo obedientes a Deus, Deus foi se manifestando a eles, eles foram compreendendo as coisas, mas foi um processo, amém? Então, irmãos, mesmo assim, irmãos, eles precisavam viajar. José tinha que fazer esse alistamento, né? Por causa do decreto, irmãos, eles tiveram que viajar. José optou aqui por ser obediente, amém? Pense aqui uma coisa, irmãos. Ele poderia ter dado uma desculpa. Ele não poderia sair dizendo assim: eu estou com o Messias aqui sobre os meus cuidados. Ele não poderia fazer isso. Isso traria perigo para a criança, para Maria, para ele. Amém? Mas ele poderia ter usado esse argumento com o Senhor, por exemplo. Senhor, faça alguma coisa. Nós estamos com o teu filho aqui. Ele está sob os nossos cuidados. Se eu fizer essa viagem, e se Maria começar o seu parto durante a viagem, imagina as complicações. Ele não usou esse argumento. A Bíblia diz aqui, irmãos, que ele permaneceu obediente. E obediente aqui, irmãos, não é a Deus diretamente, às autoridades civis. Amém? Porque esse decreto aqui que foi convocado, irmãos, era um decreto do Império Romano. Ou seja, José estava se colocando em submissão autoridades civis. Você sabe muito bem que a gente já falou sobre isso, irmãos. Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 13, que as autoridades se levantam, irmãos, com a permissão do Senhor. Elas têm direito à autoridade de exercer a autoridade sobre o povo, porque o Senhor permite. Amém? Ele decidiu aqui, irmãos, ser obediente. Eu não acho, irmãos, que eles tenham associado essa ida a Belém, né, sair de Nazaré e ter que ir a Belém, eu não acho que eles tenham associado com a profecia do profeta Miqueias que nós acabamos de ler, irmãos. Nem que Deus estava alinhando aqueles acontecimentos, irmãos, para que o menino nascesse em Belém. Eu não acho que, mesmo que eles soubessem das Escrituras, mesmo que eles tivessem amor por aquilo, irmãos, as coisas se desenvolvendo, se desenrolando, eu não acho que eles naquele momento associaram: estamos indo a Belém porque o Messias tem que nascer lá. Não. Eu não acho que eles tenham pensado dessa forma, mas mesmo assim, irmãos, eles permanecem obedientes. Mesmo assim, eles decidem obedecer às leis, irmãos. E aqui você percebe uma coisa: eles estão confiando no Senhor. Não há reclamação aqui, irmãos, não há objeção, não há contra-argumento. Como eu disse, eles poderiam ter falado algo, orado ao Senhor, pedido para que o Senhor intervisse em favor deles, de alguma forma os livrando de cumprir com aquele decreto, irmãos, mas eles não fizeram isso. Eles colocaram Maria num jumento, num camelo, sei lá, a Bíblia não especifica aqui, né? Não especifica, mas seguiram a sua viagem, decidiram obedecer. Amém, irmãos? Então, eles confiaram que o Senhor os guardaria naquela situação. Amém, irmãos? Agora, pense comigo. Nós poderíamos aqui discutir, irmãos, uma coisa muito, muito fácil de discutir nesse texto, que se era justo aquele decreto. Porque algumas pessoas podem pensar assim, ou poderiam argumentar assim, ou debater da seguinte forma: será que é justo pagar imposto ou não? Será que é justo sair do lugar para ir cumprir um decreto, para ser taxado, para ser tributado pelas autoridades? Será que é justo isso? Será que aquelas autoridades que se levantaram naquele momento, será que eles eram dignos daquela autoridade? Será que eles realmente faziam bem ao povo? Será que realmente eles tratavam as pessoas com igualdade? Se eles se preocupavam com os problemas das pessoas? Que fizesse com que um casal saísse da sua terra para se alistar, para pagar impostos? Será que eles eram dignos daquela autoridade? Mas uma coisa que nós aprendemos com o casal aqui, irmãos, é que nunca há desculpa para fazer o que é certo. Amém? Eles não se desculpam aqui, eles não tentam usar a desculpa do nascimento de Jesus para não fazer aquilo que eles tinham que fazer. Mesmo quando nós não concordamos, irmãos, mesmo quando não aceitamos como algo justo, correto, quando nós escolhemos obedecer, Deus nos honra. Deus guarda a nossa casa, Deus guarda a nossa família. José escolheu obedecer e Deus cuidou da casa dele.
Amém? Se você faz a mesma coisa, se você toma isso, irmãos, como verdade, se você se espelha aqui no casal, e se você vive uma vida correta, você pode ter certeza, o Senhor cuida dos seus. Eles escolheram obedecer, irmãos, porque Deus estava com eles. Mas aí você pode dizer, mas é claro que Deus cuidaria deles. Deus tinha interesse em Jesus. Eles estavam carregando o Filho de Deus, é claro que Deus cuidaria deles. Mas uma coisa que você precisa entender, irmãos, é que não é tão simples assim. Essa é a dificuldade, muitas vezes, que algumas pessoas têm, irmãos, de entender que Jesus ele veio encarnar, irmãos, para passar pelo que nós passamos. Nós estamos tratando aqui de uma criança que não é uma criança comum, não é uma criança qualquer, mas ele está assumindo forma humana, ele está se colocando como homem, ele está se colocando como criança, ele está se colocando como carne, como osso, como sangue, e está assumindo vulnerabilidade. Não é tão simples assim. Desde o nascimento, Jesus estava sujeito a situações que pertencem à humanidade. Coisas que eu e você passamos, dificuldades que eu e você passamos, circunstâncias que eu e você temos que encarar. Isso aqui, irmãos, é muito comum. Essa necessidade aqui de um decreto, de um alistamento, pense nisso aqui como o IBGE fazendo a contagem, o censo que se faz de 10 em 10 anos. É o que está acontecendo aqui. Coisas que nós passamos. Amém? Jesus estava sujeito às situações da humanidade, irmãos, desde o momento em que ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Amém? Por que eu estou falando isso, irmãos? É justamente essa capacidade que Jesus teve, irmãos, desde o nascimento, de passar por situações cotidianas como as nossas, irmãos, que faz dele alguém que pode se compadecer com as nossas fraquezas. É justamente essa capacidade de Jesus, irmãos, de suportar o cotidiano, as questões do dia a dia, que faz dele o nosso sumo sacerdote, o nosso sacrifício perfeito, aquele que se colocou em nosso lugar. Não é um relato apenas de uma dificuldade de um parto aleatório, irmãos. Isso você vê no dia a dia. Quantas crianças que nascem no caminho ao hospital, que ficam presas, as mães ficam presas no trânsito, não conseguem chegar ao hospital. Isso você vê comum. Mas aqui está se falando do Filho de Deus, irmãos, que está passando por um evento de casualidade, pelo qual você também passa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Desde o nascimento, desde a sua gestação, desde o seu parto, Jesus é fiel e capaz de se colocar no seu e no meu lugar. Eu vou explicar isso para você com um texto bíblico. Abra lá em Hebreus, no capítulo 2, comigo. Hebreus 2. Vamos ler o verso 14 em diante. Hebreus 2,14, ele diz assim: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho, com letra maiúscula, também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira, ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Amém? Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Amém? Veja, irmãos, como que ele seria o nosso libertador?
Como que Ele seria o nosso Salvador, irmãos. Como Ele se compadeceria de nós, sem entender o que nós passamos na carne e no sangue. Como Ele assumiria esse papel de substituto, irmãos, no nosso lugar, sem entender aquilo que nós sofremos. Sem entender, irmãos, aquilo que passamos como seres humanos. Aquilo que nos faz, irmãos, frágeis. Aquilo que nos torna fracos. As eventualidades, as circunstâncias da vida. As coisas que acontecem no dia a dia com as quais nós não podemos controlar muitas vezes. Como Ele seria capaz de nos entender e oferecer então um sacrifício perfeito, irmãos, se Ele não fosse a nossa semelhança, como diz o texto, em todos os aspectos. É isso que está acontecendo no nascimento aqui, irmãos. Jesus está assumindo a nossa forma. Isso, irmãos, é um grande mistério. Isso é um grande mistério que está sendo profetizado, irmãos, desde a antiguidade. Deus iria assumir forma humana. Pisaria nesse chão, passaria pelo que nós passamos. E assim, irmãos, seria o perfeito sacrifício que nos salvaria. Como mesmo diz aqui o autor de Hebreus, nos livraria das mãos do diabo, que é quem detinha o medo por causa da morte. Isso não diz respeito, irmão, só à questão das tentações que nos afligem. Amém? A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Amém? Lembre-se daquela distinção, tentação e pecado. Amém? A tentação vira pecado. Amém? Jesus foi tentado da mesma forma, mas isso não diz respeito só às tentações, irmãos. Diz respeito também ao sofrimento diário. Diz respeito também, irmãos, às diversas situações que acontecem conosco. E que muitas vezes nos entristecem, nos abatem, nos colocam de joelhos, nos fazem muitas vezes pensar em desistir, irmãos. O seu Salvador é descrito na Bíblia, irmãos, como alguém que antes da crucificação foi para um jardim lamentar pelo que estava acontecendo e dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Na sua humanidade, irmãos, ele estava sentindo o que estava acontecendo, o que estava chegando, ele estava sentindo o peso, ele começa a suar sangue, e naquela vulnerabilidade toda, irmãos, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas ainda assim seja feita a tua vontade. Esse é o teu Salvador, irmãos. O que nós estamos lendo aqui no Evangelho de Lucas é que desde o nascimento ele se mostrou capaz de se colocar em nosso lugar. Por quê, irmãos? Porque o destino dele também seria o momento de se colocar no nosso lugar, a cruz. Foi na cruz que ele confirma isso. Aquela cruz, irmãos, era minha, era sua. Não era dele, não pertencia a ele. Lá era o nosso lugar, ele assumiu o nosso lugar. Desde o nascimento aqui ele se mostra capaz de ter empatia, de se compadecer, de entender. Sabe quando você está passando por uma luta, irmãos, e você acha que ninguém está vendo, ninguém está percebendo, ninguém entende o que você está passando? Saiba, a pessoa mais importante deste universo entende. Quando você está com fome, lembre-se, ele teve fome, ele teve sede. Provavelmente ele esteve doente em algum momento da sua vida. Não sabemos disso, a Bíblia não relata, mas ele era humano, como você também é. Sem deixar de ser Deus, mas era homem. Amém? Então, irmãos, uma vez que ele venceu esses problemas da vida e os problemas da morte, amém? Ele se tornou capacitado, irmãos, de nos prestar socorro. Você sempre pode recorrer a esse menino que nasceu um dia de uma virgem. Sempre, irmãos. Nunca esqueça disso. Amém? Segunda coisa que o relato de Lucas nos mostra, irmãos, a respeito do nascimento de Jesus, é que aquele casal, José e Maria, eles não controlavam o tempo. Pense, irmãos, eles estavam carregando o Filho de Deus, eles estavam carregando o próprio Deus, mas eles não conseguiam controlar o tempo. Eles não conseguiam controlar o nascimento, irmãos, natural de uma criança. Era o Filho de Deus que estava vindo ao mundo, irmãos, mas estava vindo através de um parto normal, uma gestação
de 9 meses, um parto natural. Eles não tinham como controlar o tempo. Agora, irmãos, seria tão mais fácil se eles soubessem o dia aproximado. Como hoje em dia acontece, né? Você vai lá, você faz os exames, você acompanha, você faz o pré-natal, você faz lá, esqueci o nome do exame lá de imagem, você faz tudo aquilo, você consegue descobrir o sexo da criança, algo que eles já sabiam, o anjo disse, amém? Mas você consegue também ter o tempo aproximado. É ou não é verdade? Amém? Eles não tinham isso. Eles não tinham esse privilégio. Então eles não podiam controlar o tempo, irmãos. Amém? Mas ainda assim, mesmo carregando o Filho de Deus, eles estavam sujeitos ao tempo e à natureza. Lembre-se do que Provérbios diz, irmãos. Há tempo para todas as coisas. E também há um modo de Deus para todas as coisas. O Filho de Deus estava sujeito ao tempo e à natureza, porque era chegada a hora do parto de Maria. E agora? Se você fosse José, o que você faria? Qual seria o seu desespero? O que eu faço agora? Eu mesmo faço parto? Eu procuro alguém? Quem? No meio do nada, caminhando entre o deserto, amém? Entre pedras, amém? Sem muitas condições, sem muita luz, talvez, não se sabe aqui se foi de dia, se foi de noite, amém? No calor do dia, tudo isso, irmãos, né? Jesus estava sujeito a todas essas coisas. Amém? E na verdade, irmãos, quando você para pensar nisso aqui, é complexo demais pensar nisso, irmãos. E na verdade precisa causar quebrantamento ao nosso coração. Ele passou por todas essas coisas, irmãos. Ele veio ao mundo para nos salvar. Esse era o objetivo de Jesus. Ele está passando por essas dificuldades desde o nascimento, irmãos, porque Ele veio aqui para te livrar da morte. Se isso não quebranta o nosso coração, irmãos, é porque nós não entendemos essas verdades. Aqui está, irmãos, o maior ser do universo. Aquele que a Bíblia diz, irmãos, que nem os céus podem contê-lo. Amém? Nem os céus podem contê-lo. Aquele que é eterno, antes de todas as coisas. Ele entrou no tempo e assumiu limitações. Limitações pelas quais nós passamos. E mais, irmãos, algo que é maravilhoso na vida de Jesus, Ele se tornou tão dependente do Espírito Santo, irmãos, quanto eu e você. Agora, se o Filho de Deus, ao assumir forma humana, se tornou dependente do Espírito Santo de Deus, o que dirá de nós? Nós também não controlamos o tempo, também não conseguimos controlar a natureza, nós dependemos de Deus. Nós precisamos do Espírito de Deus como Jesus também precisou, irmãos. A beleza disso tudo aqui, irmãos, é o que Paulo diz. Esse amor é tão grande que constrange. Porque ele não precisava passar por isso. Deus, irmãos, diante de nós, Ele tinha a capacidade e a possibilidade de nos destruir. Ele decidiu nos amar da forma mais louca possível. Se isso aqui não quebranta o nosso coração, irmãos, é porque nós não conseguimos entender o que está acontecendo. E Lucas faz questão de ser simples no seu relato, irmãos, porque isso aqui não é fábula, não é continho, não é história da carochinha, não é desenhinho de criança, não é ilustração infantil, irmãos, é uma historinha do passado bonitinha, nos ensina algumas coisas legais. Não, irmãos, é real. Se não for real, estamos perdidos. Amém, irmãos? Então, lembre-se sempre de uma coisa: José e Maria não controlavam o tempo, irmãos, mas eles dependiam de Deus, do qual eu e você também precisamos. Amém, irmãos? Terceira coisa, e aqui eu encerro. Diz assim, que, na verdade, vamos ler de volta ali, irmãos, no verso 6, ele diz assim, ó: e aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela dar à luz, de ter a criança, desculpa. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Olha só, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Algumas traduções provavelmente falam Belém. Amém?
Não havia lugar para eles. Ele está envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Ou seja, irmãos, terceira coisa que nós aprendemos aqui, que as condições para receber uma criança tão importante, irmãos, eram escassas. Não eram condições maravilhosas, eram condições precárias. Era improviso. Amém? A única coisa certa ali é que o Messias tinha que nascer em Belém. O resto todo foi improviso, irmãos. Claro que Deus está na frente, Deus está guiando, Deus está dirigindo a história. Óbvio que Ele não deixaria o seu filho à mercê. Amém? Mas o fato é, irmãos, que o que se sabia é que o Messias viria de Belém. Mas todas as condições, todo o contexto aqui era precário. Eram de dificuldades. Como eu já disse, irmãos, Jesus não era comum, não era um ser qualquer, mas Ele foi uma criança normal. E criança normal precisa de cuidado ao nascer. Criança normal precisa de cuidado médico, precisa de exame. Coisas que, claro, irmãos, não eram tão avançadas na época, mas ainda assim, irmãos, não era todo mundo que tinha um filho na beira da estrada, numa cidade que não era tão com a qual eles não eram tão familiarizados, na qual eles não moravam, amém? E que o texto mesmo diz aqui que não tinha lugar. As pessoas estavam voltando para a sua terra natal, para as suas cidades, irmãos. Então as hospedarias estavam cheias. Mateus narra, irmãos, que eles bateram de porta em porta, procurando lugar, e se dizia que não tinha lugar, porque a cidade estava cheia, estava lotada. Só tem um lugar junto com os animais. Amém? Numa manjedoura. Amém, irmãos? Então, as condições elas não eram as melhores. Mas você percebe uma coisa, irmãos. Primeiro, o texto diz ali no verso 7: não havia lugar para ele na cidade. Agora pense, irmãos, quem que está vindo ao mundo? O Senhor, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus menino. Irmãos, esse menino tão importante não tinha lugar para recebê-lo. Nós nascemos no hospital, eu nasci no geral aqui, né, irmãos? Hospital municipal, amém? Não é lá grandes coisas, mas é um lugar normal para se nascer, amém? Esse é o tipo de cuidado que nós temos com as crianças hoje em dia. Agora, essa criança aqui, a criança mais importante da história, irmãos, não tinha lugar para ela. Agora eu te faço uma pergunta aqui, uma reflexão sobre isso, irmãos. Se eu te desse uma notícia aqui hoje Jesus vai na tua casa e você precisa recebê-lo, o que você faria? Quais condições você apresentaria para receber o Salvador hoje? Não pense nele como um menino apenas. Pense nele como um homem. Digamos assim, ele veio aqui e dissesse para você, como disse a Zaqueu: Zaqueu, desce dessa árvore, hoje eu vou jantar na tua casa. O que você faria, irmãos? Como você o receberia, né? Como você se prepararia? Quais seriam as funções de limpeza da casa, de janta? Quais os talheres e os pratos que você colocaria na mesa? Será que você colocaria aquele copo de requeijão que você usou e depois limpou e agora usa como copo? O que você faria? Qual a comida que você ia preparar? Qual roupa você ia vestir? Sabe o que é o melhor disso tudo, irmãos? Jesus não se importa com nada disso. Essa criança aqui não tinha um lugar para ela, irmãos, na cidade. Mas, hoje, todo aquele que crê, irmãos, todo aquele que deseja recebê-lo como Senhor e Salvador, irmãos, tem um lugar dentro de si para o Salvador. Não tinha lugar, irmãos, para ele em Belém, apenas uma manjedoura. Mas todo aquele que o desejar nesta noite ou em qualquer noite que virá, irmãos, pode recebê-lo porque há espaço no coração. Amém, irmãos? Você sabe o que era uma manjedoura? A gente fala, né, que ele foi colocado numa manjedoura. A gente faz o pinheirinho, coloca ali, né, o presépio, eu acho que é o nome, né? Que daí tem ali umas figuras, né? E tal, os animaizinhos, José, Maria e Jesus deitado, envolvido em panos, em alguma coisa. A manjedoura era nada mais, nada menos que um recipiente onde se colocava alimento para os animais comerem. Ali estava o Senhor. Agora, irmãos, mesmo
Mesmo que não haja lugar, ou não houvesse lugar para ele em Belém, irmãos. Se houver, nem que seja uma manjedoura no seu coração. No coração certo. Ela se torna um trono para Jesus. Mesmo que seja apenas uma manjedoura. Lembre-se que Lucas está narrando aqui, irmãos, que o Salvador está vindo também para os simples. Quem sabe muitas pessoas, irmãos, não se achegam a Jesus porque creem ou entendem que não são dignas. Realmente não são, nenhum de nós somos. Nós também temos uma manjedoura no coração. Não era algo muito limpo, não era algo muito agradável. Mesmo assim, ele entra. Ele entra e faz morada. Mas muitas pessoas não tomam o próximo passo, irmãos, porque pensam que precisam dar algo para ele. Lembre-se que lá no relato de Mateus, Mateus descreve que os magos vêm do Oriente e trazem ouro, incenso e mirra. Ele é adorado, ele é recebido como rei por aqueles homens. Mas Lucas aqui está fazendo questão de nos mostrar uma coisa, irmãos: a simplicidade. Amém? E Deus, ele ama essa simplicidade, irmãos, a humildade. Amém? Agora, irmãos, ele foi colocado numa manjedoura, né, num lugar onde se alimentavam animais, mas não significa que não existia amor. Existia muito amor. E você percebe que mesmo que eles estivessem num ambiente, irmãos, rodeado de animais, né, num berço ali improvisado, sem muita beleza, sem muito conforto, o texto diz ali que ele foi envolvido em panos. Sabe o que Lucas está nos mostrando aqui, irmãos? Que existia amor. Porque era parte, irmãos, era comum essa prática com recém-nascidos da época. Eles envolviam os recém-nascidos, as crianças de colo, em panos, em faixas. Eles amarravam, eles envolviam a criança para que ela se sentisse confortável, segura, aquecida. Isso mostrava amor maternal. Deus estava cuidando dele, irmãos. Amém? Isso expressava amor e cuidado maternal, ainda que as condições não fossem melhores, irmãos, as melhores possíveis, nem as mínimas possíveis. Ainda assim existia o amor de uma mãe. Ele não estava desamparado. Amém? Porque, irmãos, o texto está nos mostrando aqui que ele foi muito amado pela sua mamãe. Ele foi desejado e ele foi cuidado, mesmo que as condições não fossem as melhores. Para encerrar, irmãos, quero que você entenda uma coisa comigo. Você nunca tire de mente, irmãos, que ele assumiu forma humana, mas ele não era uma pessoa qualquer. Amém? Ele passou por essas dificuldades, irmãos. Esses relatos aqui mostram a simplicidade do nascimento, mas ele não era uma pessoa qualquer. Esse menino Deus, irmãos, que está vindo ao mundo, ele é digno de adoração. E Lucas nos mostra isso, irmãos. Leia o verso 8 comigo. Diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram dele e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram admiravam-se das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto
e ouvido, como lhes tinha sido anunciado. Amém? Essa criança era digna de louvor. Ela foi recebida por pessoas humildes, irmãos, como os pastores cuidando de rebanhos de ovelha ao ar livre. Amém? Mas a Bíblia diz que um anjo se manifestou e fez um anúncio. Chegou o Salvador. E com esse anjo, um exército celestial para cantar, como diz o verso 14. Glória a Deus nas maiores alturas. Amém? Esse, irmãos, é o significado, e isso tudo que representava o nascimento dessa criança. Ela não era uma criança comum. Embora tenha nascido como homem, como menino, amém? De forma natural, ele era Deus e é digno de adoração. Amém? É para ser recebido para os simples. Amém, irmãos? Para os humildes, aqueles que não têm muita coisa para oferecer, talvez os renegados. Amém, irmãos? Mas ainda assim é digno de louvor. Amém, irmãos? E tem mais uma coisa, irmãos, para encerrar. Ele é digno de adoração, mas a Bíblia diz, irmãos, que ele é recebido pelas pessoas comuns e também é anunciado por eles. Ele veio para aqueles pastores, pessoas simples da sociedade, e a Bíblia diz que eles saem do lugar anunciando. E eles anunciam o quê? O que tinham visto e ouvido. Amém, irmãos? Esse é o relato do nascimento de Jesus. Coloque de pé.